Boa tarde, pessoal. Vamos esperar mais um minutinho, a gente já inicia, tá? Vou começar dando as boas-vindas a todos os participantes, para os convidados, né, que aceitaram discutir esse tema tão importante com a gente, agradecê-los, né, antecipadamente. E esse workshop eu vou falar um pouquinho sobre como que vai ser, né? Inicialmente, nós vamos ter a fala, né, da Paula e do Walter, que é um momento palestra. Depois a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, em torno de 25 minutos, que a gente vai usar o Slido, que é o mesmo aplicativo que a gente já trabalhou ontem também. Não sei se todos os participantes aqui participaram ontem, né, das atividades, mas a gente trabalhou com slide, mas é tranquilo também. Depois a gente dá mais orientações. Depois vai ter um momento de perguntas do público, tá? Durante a palestra, vocês podem fazer nossas perguntas pelo chat, para não deixar para esse momento perguntas do público. E aí, nesse momento, essas questões serão respondidas. Tudo bem? Então, eu vou passar a palavra para o Riquelme, que ele vai apresentar os nossos convidados agora. Então, vou mostrar os nossos convidados aqui. Tá sem áudio, Riquelme. Desculpa, vou mostrar os nossos convidados aqui. Deixa eu só mostrar minha tela para todo mundo ver. Tá todo mundo vendo? Sim, tá projetado na minha tela, sim. Ok. Então, a gente tem a Paula Costa, que é engenheira florestal e especialista em gerenciamento ambiental pela ESALQ, na USP, e bióloga pela Unesp, premiada em 2016 pela Sociedade Brasileira de Silvicultura, apaixonada pela floresta e por sistemas produtivos complexos. Só um minutinho aqui. Paula é especialista e consultora em sistemas agroflorestais e silvicultura de espécies nativas e exóticas. Atuou na coordenação da equipe de campo e no desenvolvimento de pesquisas e inovação nos sistemas de produção agroflorestais da Fazenda da Toca. Desenvolveu projetos de restauração florestal, adequação ambiental, plantio direto de sementes florestais, muvuca, horticultura e floricultura agroflorestal. Participou em projetos de extensão e assistência técnica com agricultores e comunidades sustentáveis em São Paulo, Mato Grosso e Amazonas. Ampla experiência na facilitação de cursos de formação e oficinas práticas em sistema de produção regenerativo. Foi coordenadora do grupo de pesquisa e extensão em sistemas agroflorestais da ESALQ na USP. O Walter Ziantoni é engenheiro florestal pela UFPR, especialista em gerenciamento pela FGV e MSc, em agrofloresta pela Bangor University. Walter desenvolveu sua tese de mestrado no Lago Tanganyika, na Zâmbia, trabalhando com conhecimento indígena local e na aplicação de soluções sistematizadas para fomentar o sucesso de projetos sustentáveis. Mais de 10 anos de experiência no âmbito agroflorestal, incluindo gestão e coordenação de projetos, inventários e monitoramento de nativas, classificação de produtos madeireiros e NTFP na Amazônia. Ampla experiência em economia rural e modelos de desenvolvimento sustentável, com experiência internacional, UNDP e FAO, em cargos de gestão e liderança. Desenvolveu diversos trabalhos voluntários, principalmente na África e Ásia. Coordenou projetos de pesquisa na seção de P&D e Fazenda da Toca.
ajudando a consolidar um polo de excelência e inovação em processos produtivos e projetos agroflorestais de larga escala. Entusiasta da transparência, compartilhamento, empoderamento e colaboração entre pessoas. Obrigada, Riquelme. Paula e Walter, se quiserem iniciar, fica à vontade. Olá, oi pessoal, estamos aqui. Obrigada, Riquelme, pela apresentação. Olá, Obrigada, pessoal. professora Natália, e também a Rebeca, que fez todo o contato com a gente. Muito obrigada pelo convite. Para nós é um prazer discutir um pouquinho mais sobre a agrofloresta, nosso trabalho, e disseminar essa lógica para mais pessoas. Obrigado pela oportunidade. Se nós pudermos, vamos começar então a apresentação de hoje, falando um pouco mais sobre a agrofloresta e como envolver a agrofloresta, as oportunidades agroflorestais. Eu vou compartilhar aqui a nossa tela. E aí, por favor, me confirmem se vocês estão vendo a nossa apresentação. Dá para ver? Sim. Legal. Então tá bom, gente. Acho que a nossa palestra hoje, ela é bem ampla. A gente vai trazer muitos conceitos, mas também muitas experiências práticas, muitos projetos que nós desenvolvemos em diversos contextos, para vocês entenderem um pouco como que a nossa metodologia se aplica no desenvolvimento de agroflorestas regenerativas. Nós chamamos essa palestra de princípios e experiências, porque a gente vai abordar diversos aspectos da agrofloresta a partir do ponto de vista da Preta Terra, a partir do ponto de vista da nossa construção, da nossa concepção do que são os sistemas agroflorestais. E vamos sempre tentar amarrar, ao longo dessa palestra, sobre o uso potencial da agrofloresta em áreas protegidas. Então vamos tentar construir esse conhecimento juntos e vão pensando para a gente conversar. No final dessa palestra, a gente ter essa conversa, esse momento aberto para a gente poder expor. Espero que vocês gostem. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Vamos começar a nossa apresentação. Lá. Bom, como já foi apresentado, né, nós dois somos os fundadores da Preta Terra. Eu sou biólogo, sou engenheira florestal, tenho bastante experiência com sistemas de produção biodiversos, regenerativos, e também com restauração florestal. Eu já trabalhei em vários contextos da Amazônia brasileira, Mato Grosso, o estado do Amazonas, no Pará também, e também como Preta Terra, a gente trabalhou também até no Peru, né? No contexto peruano, da Amazônia peruana. Eu trabalhei na Fazenda da Toca, que justamente foi onde eu e o Walter nos conhecemos. Nós trabalhávamos na área de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, na área de inovação, na área de olhar para frente e propor novas ideias, novas iniciativas, novos arranjos agroflorestais para a produção que a Fazenda da Toca estava se propondo a fazer, né, que no caso era citros, produção de citros em sistemas agroflorestais. E aí a gente desenvolveu todo um arcabouço, uma metodologia de sistematização de sistemas agroflorestais para viabilização em larga escala. Bom, eu sou o Walter, como o Raquel me apresentou, vou falar um pouco da minha experiência, também como a Paula, sou engenheiro florestal, de minha faculdade, mas fiz um mestrado, né, um MSc, um Master of Science em sistemas agroflorestais, em agroforestry, em Bangor, no Reino Unido, o que me levou a trabalhar bastante tempo na África, junto ao ICRAF. Então, desenvolvi minha tese na Zâmbia e trabalhei mais alguns anos no continente africano. Na Zâmbia, principalmente, o que eu desenvolvi, junto ao mestrado, foi um conhecimento agroflorestal mais no sentido do conhecimento local, né, que a gente chama de local knowledge, e do entendimento das necessidades do ponto de vista da ótica do produtor rural, ou do farmer, do produtor rural, do agricultor, do indígena, dos povos que são dependentes diretos da floresta, de forma mais prática. Então, eu trago essa visão holística e analítica
de como esses povos funcionam e do que eles esperam, do que eles desejam e por que algumas coisas não estão funcionando nos sistemas produtivos. E daí isso hoje são mais de 15 anos de experiência, na verdade, já em sistemas agroflorestais, desde a faculdade, com diferentes estágios. Trabalhei alguns anos no Sudoeste Asiático, também junto ao PNUD, né, o UNDP. Trabalhei na Amazônia brasileira já são 6 anos, na Amazônia peruana também, já como Preta Terra. Em diversas outras partes, na verdade, na maioria dos estados brasileiros, a gente tem designs agroflorestais desenvolvidos e implantados. E mais tarde, onde eu conheci a Paula, como ela bem comenta, na Fazenda da Toca, nós lideramos a seção de pesquisa e desenvolvimento, o P&D da Fazenda da Toca, olhando em como sistematizar e modelar financeiramente sistemas agroflorestais. Então, com as frentes da modelagem econômica e da execução, né, da operacionalização desses processos em campo, nós começamos um grande desafio, não que tenhamos começado, né, isso já estava no nosso know-how e já tinha sido objeto de entregas de trabalhos, de consultorias em diversos momentos, em diversos ambientes, diversos biomas. Mas nesse momento específico, a gente passa a ter como maior objetivo transpor a lógica da agrofloresta que acontece normalmente na agricultura familiar para um ambiente de larga escala. Não necessariamente no sentido da larga escala como extensas áreas, mas sim com uma padronização do conhecimento e das operações. Então é nesse momento que a gente passa a transformar em números essas operações para fazer com que a agrofloresta fosse viável para todos, em todas as partes, e é daí que que nasce a Preta Terra. E aí, então, o que é a Preta Terra, né? A gente diz que a gente é um hub de inteligência agroflorestal, né? Porque a gente desenvolve soluções, dependendo dos projetos que a gente abraça, as soluções são diversas, em sistemas agroflorestais. Então, basicamente, a maior parte do nosso trabalho se trata de projetos de consultoria e mentoria técnica em sistemas de produção regenerativos. Então, a gente acompanha produtores, investidores, proprietários, comunidades a conduzir os seus sistemas produtivos, a transicionar para os sistemas agroflorestais, né? A fazer todo um planejamento holístico da sua propriedade, dos seus sistemas, dos seus cultivos, para sistemas mais resilientes, mais biodiversos. A gente também faz formações, workshops e capacitações, como esse momento que a gente está fazendo agora. A gente tem desenvolvido alguns cursos online. A gente tinha bastante cursos presenciais, né, muitos cursos de vários temas presenciais, e agora a gente também está desenvolvendo uma série de cursos online. E também, fora isso, a gente também traz algumas soluções tanto para a gestão, quanto para o manejo, quanto para o planejamento de sistemas agroflorestais. Então, a gente tem desenvolvido algumas ferramentas, alguns softwares, alguns bancos de dados que auxiliam no planejamento dos sistemas agroflorestais. E também outra área muito importante para nós é o que a gente chama de documentarismo, mas é muito próximo de uma divulgação, né, de um advocacy pela agrofloresta, que é mostrar para as pessoas, para o público em geral, do que se trata a agrofloresta, como que a gente pode buscar isso nos produtos, no nosso dia a dia, e para que mais pessoas conheçam isso, né, para que a gente possa mudar, de fato, o que é a agricultura no Brasil e no mundo para sistemas mais biodiversos e mais complexos. E hoje, só complementando, nós somos os fundadores, né, mas nós já somos um hub, tem diversas outras pessoas que trabalham conosco, desde cientistas, agricultores, líderes de campo, coordenadores de projeto. Então, a gente tem uma série de pessoas montando esse time, que é a Preta Terra hoje, e é um time que está aumentando constantemente. Então, a gente busca realmente levar a agrofloresta em todos os sentidos, do advocacy aos cursos de treinamento até a implantação propriamente dita no campo. E é legal até dar uma olhada lá no LinkedIn, a gente tem uma página no LinkedIn que sempre a gente atualiza oportunidades, estágios, enfim. Então, quem tiver interesse é só entrar lá na nossa página do LinkedIn e seguir a gente lá. Então, e o que a gente trabalha, né? O que a gente faz, o que significa, o que a gente faz nas nossas consultorias, por exemplo. Então, a gente desenvolve
designs replicáveis de sistemas de produção agroflorestais, né? E essa palavra replicável, isso é muito importante, porque quando os sistemas agroflorestais têm se tornado muito populares, né, estão muito em voga agora, mas uma grande dificuldade deles escalarem, deles irem para frente, é fazer com que eles sejam replicáveis, para que eles sejam escaláveis, para que a gente consiga ocupar a paisagem como um todo com sistemas agroflorestais, né? Seja em uma propriedade grande ou seja em diversas propriedades pequenas por muitos pequenos agricultores, né? E aí, para isso, a gente não usa somente o conhecimento científico, os dados científicos da academia, mas também o conhecimento tradicional de maneira sistematizada desses agricultores, dessas comunidades. E a gente usa muita inovação tecnológica para construir esse novo paradigma produtivo de maneira sustentável, resiliente e duradoura. Bom, e só falando um pouco da nossa inspiração, nós pensamos, e isso ajuda a permear essa discussão que a gente tem hoje, pensando nas áreas protegidas, né? O que são áreas protegidas? De onde vem essa diferença em a gente considerar que áreas têm necessariamente que ser preservadas ou não poderiam ser conservadas, né, ter um uso humano dessas áreas e não serem cercadas e fechadas. Então, a gente achou importante colocar um pouquinho do que inspira o nosso nome, porque a gente chama Preta Terra, para ajudar a trazer a fazer um link, a fazer uma ligação direta com esse workshop de hoje, do uso de agrofloresta, ou da nossa parte de trazer o uso da agrofloresta para áreas protegidas. Então, Preta Terra nada mais é do que uma forma poética de dizer terra preta, que vem da terra preta de índio, que é um tipo de solo antropogênico, ou seja, criado por seres humanos, que remonta de mais de 4.500 anos e que está diretamente associado à policultura ou a sistemas agroflorestais ancestrais ocorridos na Amazônia, no que hoje é a Amazônia, não necessariamente a Amazônia é legal, mas toda a parte norte da Amazônia, por povos que naquela época, há 4.000, 5.000 anos atrás, era uma população maior do que a população que existe hoje. Considerando as grandes cidades da Amazônia, imaginem, considerando Manaus, Belém, ainda assim esses povos tinham mais pessoas lá do que tem hoje, só que com uma pequena diferença. A forma como eles faziam agricultura, ou melhor, agrofloresta, era uma forma que não só regenerava, como criava um tipo de solo super específico. Então a gente sabe que as espécies da Amazônia foram selecionadas por populações humanas, hoje se sabe isso, além da megafauna, que ajudou a selecionar essas espécies, mas também tipos de solo, ou pelo menos um tipo de solo, que é a terra preta de índio, chamada de TPI ou TPA, terra preta antropogênica, foi criada pela ação humana a partir de corte, queima e enriquecimento e processo de enterrar resíduos, provavelmente resíduos animais, ossos, e ninguém sabe ao certo. Os arqueólogos buscam até hoje uma explicação para a criação desse tipo de solo, mas até hoje não se sabe exatamente qual foi o processo, não se consegue replicar exatamente o mesmo processo, mas o fato que a gente queria trazer aqui é que uma população enorme de pessoas manejando a floresta, produzindo alimentos, conseguiu criar um solo que é um solo mais fértil que o próprio solo da floresta. Porque, como vocês sabem, o solo amazônico é um solo relativamente pobre, é quimicamente pobre. E o que mantém a floresta de pé, toda a nutrição, está presente na primeira capa de folhagem da floresta, em função dos micro-organismos que ajudam na quebra desses nutrientes. Mas o solo em si é relativamente pobre. Mas esse solo, terra preta, que ocorre em manchas por toda a Amazônia, por toda a parte da Amazônia onde foi populada há mais de 5.000 anos, são solos que são profundos, vão a mais de 5 metros de profundidade e são extremamente férteis. E é por isso que a gente se inspira e nos chamamos Preta Terra. Muito bem. Inclusive tem esse paper aqui, é um dos papers mais recentes, mas tem diversos outros, que discute justamente esse policultivo agroflorestal da Amazônia tão antigo, dessas populações ancestrais. Tem diversos papers que estão falando muito sobre isso, e é uma coisa bem, bem recente, né? São papers bem recentes. E muito bem. Deixa eu ver aqui. Bom, e aí o que significa então, né? A gente diz que Preta Terra é uma maneira inovadora de pensar sistemas produtivos ancestrais, complexos e regenerativos para um planeta em transição.
enquanto que a terra preta é um tipo de solo amazônico antropogênico, extremamente fértil, associado a esses povoamentos humanos, cuja proveniência perde-se no tempo. A gente não sabe há quanto tempo que esses povos manejaram a floresta. E aí, pensando tudo isso, né, se inspirando em tudo isso, então a gente queria discutir um pouco com vocês o que é agrofloresta, né, e como que isso pode ser uma oportunidade para nós, para o uso do solo de populações que vivem em unidades de conservação ou em áreas protegidas, ou do manejo de áreas protegidas, né? Por que a agrofloresta é um tipo de sistema agrícola tão interessante? Bom, agroflorestas, né, nada mais é do que a integração de árvores na paisagem agrícola. Ou seja, árvores, cultura agrícola e animais. Cultura agrícola como agricultura, toda a produção de alimento que não é necessariamente arbórea, animais como criação de animais e árvores. Então, você pode pensar agrofloresta, a gente gosta de trazer nesse primeiro momento essa desmistificação e uma explicação um pouco mais direta do sistema agroflorestal. Ele é, ao mesmo tempo, você levar culturas agrícolas para dentro da floresta, como acontece com o cacau na cabruca, você plantar embaixo das árvores, como você levar árvores para dentro do sistema produtivo, como hoje, na sua maior parte, é feito em monocultura. Então, é plantar árvores, linhas, ou na forma que for, árvores dentro desses sistemas. E o que a agrofloresta traz principalmente, ou que ela tem, é uma alta diversidade de espécies e interações entre os componentes, né? Então é um arranjo de espécies com base nos ecossistemas naturais onde o sistema está inserido. Isso significa que o que a gente faz é hackear o processo e a lógica de produção da floresta. A floresta, por milhões de anos, as espécies vegetais são muito mais antigas que as espécies animais, né? E elas coevoluíram com o solo, com o clima, de modo a se adaptar em diversos biomas, diversas fitofisionomias do planeta. E essas espécies também, mais tarde, coevoluíram com animais, inclusive conosco, com os seres humanos. Então, a floresta traz uma lógica muito inteligente na sua essência, de como ela cresce, funciona, floresce, frutifica, se reproduz e produz alimentos e produz nutrientes e mantém o solo. A floresta não vai exaurir o próprio solo do qual ela depende. Então, quando a gente olha para a lógica de como a floresta funciona, é uma lógica antiga que a gente pode transpor para uma lógica moderna de produção de alimentos. E é isso que a agrofloresta faz. Outro aspecto interessante das agroflorestas é que, tradicionalmente, ela foi adotada por pequenos agricultores familiares, né? Então, que tinham uma diversidade de produtos, geralmente nos seus quintais, ou até desenhavam mesmo sistemas produtivos um pouco mais amplos, biodiversos, justamente para ter uma melhor alimentação, né, para maior autonomia da família, para você ter à sua volta todos os alimentos que você consome, que a sua família consome. Além de que você tem uma diversidade dos produtos e uma diversidade das suas fontes de renda, né? Você tem os produtos madeireiros, então toda madeira serrada, lenha, carvão, tudo é provindo do seu sistema produtivo, e também produtos florestais não madeireiros, né, os non-timber forest products, que são alguns frutos, castanhas, forragem para o gado, para os animais, até látex, óleos, resinas e fibras, né? E aí, isso é muito tradicional de agricultores familiares, mas isso tem se tornado cada vez mais tendência também para a larga escala, né? Para escalas maiores, mais amplas. Por quê? Porque além dessa diversidade de renda, diversidade de produtos, a gente pode usar os sistemas agroflorestais para recuperar solos degradados, para restaurar paisagens que um dia foram florestais, né? Porque a simples presença de árvores e de espécies perenes no sistema já traz serviços ambientais e ecossistêmicos que são inerentes à presença dessas espécies, né? Então, quando a gente fala de árvores na paisagem produtiva, as folhas dessas árvores, quando caem sobre o solo, elas ciclam os nutrientes que as raízes das árvores foram capazes de ciclar das camadas mais profundas do solo, né? Que camadas essas que as culturas agrícolas de ciclo curto não são capazes de acessar. Então, as árvores fazem esse serviço de ciclar nutrientes muito mais profundos no solo. Elas também têm a capacidade de proteger o solo. Então,
a presença das raízes densas também fazem com que a água da chuva infiltre melhor no solo, né, que o solo capte mais água e se acumule melhor no lençol freático, né, mantendo aí a hidrologia da paisagem muito mais equilibrada, né, sem secas drásticas ou enchentes muito agressivas, né? Então, a presença de árvores na paisagem também traz a regulação do microclima. Então, você não sente um calor muito grande, nem um frio muito grande. Elas mantêm aí a umidade, né, seguram um pouco a velocidade do vento. Então, são tantos serviços ambientais, e alguns deles, inclusive, têm sido monetizados, né, como a fixação do carbono, o sequestro de carbono. Nada sequestra mais carbono do que a celulose e a lignina presente na madeira das árvores, né? Então, são elas que são responsáveis pela fixação de carbono também nesses sistemas. Então, são todos os serviços ambientais que esses sistemas provêm para nós somente pelo fato de existirem árvores. E aí, quando a gente fala de biodiversidade, mais ainda, né? Atração de polinizadores, refúgio de fauna, enfim. Que é outra grande oportunidade, na verdade, o pagamento por serviços ambientais, né? Que é um dos usos, quando a gente pensa em áreas protegidas, na sua grande diversidade, do que no Brasil significam áreas protegidas, levando em conta que para nós existem as reservas legais também, que é um mecanismo inovador de política pública, de garantir que parte da propriedade não é usada, pode ser usada, mas dentro de uma determinada categoria de proteção. É muito importante a gente olhar para os usos da agrofloresta também como um dos produtos da agrofloresta sendo serviços ecossistêmicos em um sistema produtivo. Isso eu acho que é uma parte muito importante da gente abordar, junto com a fixação do carbono e os polinizadores que nós citamos aqui, todos os outros serviços ecossistêmicos que nós conhecemos e não conhecemos ainda, que já são valorados ou que nem sequer começou a movimentação político-administrativa de monitorar e valorar esses serviços. Mas isso é definitivamente uma alteração no sistema produtivo, se comparado à monocultura, que deve ser levada em conta na hora de valorar um sistema como os sistemas agroflorestais. Muito bom, é um produto a mais, né? É um produto a mais. São uma fonte de renda a mais dentro do sistema produtivo. Então, uma definição que a gente tem trabalhado bastante, né? Porque a agrofloresta tem muitos conceitos envolvendo a agrofloresta, tem uma definição do Ministério do Meio Ambiente, uma definição do próprio ICRAF, né? Que é o Instituto de Agrofloresta, Mundial de Agroflorestas, tem uma definição da própria ONU, e aí a gente fez um apanhado, né, dessas definições para trazer uma definição nossa que diz que a agrofloresta são sistemas antropogênicos milenares. Então, primeiro, é um sistema que envolve o ser humano, né? O ser humano faz parte disso. A gente não está simplesmente plantando florestas, a gente está plantando um sistema produtivo manejado intensamente pelo ser humano. E são milenares, não é uma tecnologia, uma lógica nova, isso é bem antigo, né? Como a gente mostrou aí, como era feito na Amazônia há mais de 4.500 anos. E esses sistemas replicam os ciclos ou disposições naturais, né, da natureza, eles se inspiram e tentam mimetizar as lógicas da natureza, da floresta, que isso já ocorre naturalmente. Tanto no tempo, que é o que a gente fala da sucessão natural, quanto no espaço, que é a estratificação. Juntando, então, agregando plantas perenes lenhosas, que são as árvores, aos arranjos produtivos integrados, sejam eles pastoris, né, com animais, ou agrícolas, com espécies de ciclo curto ou outros tipos de agrícolas, trazendo maior diversidade biológica e resiliência ecológica e econômica também, né? Essa que é a ideia, aumentar a diversidade e a resiliência. Bom, então, em resumo, são sistemas agroflorestais são sistemas que usam a restauração produtiva para existirem, para se estabelecerem. Então, ou seja, a diversificação da produção de alimentos com a conservação da paisagem. Por isso que a gente traz ele aqui como uma das possibilidades do uso da agrofloresta em áreas protegidas, porque ele conserva a paisagem e diversifica a produção de alimentos, trazendo a resiliência ambiental, alimentar e econômica. Consequentemente, trazendo diversidade, complexidade e resiliência. Falando um pouquinho dos três, que a gente acredita ser os pilares da agrofloresta, diversidade e a diversidade de espécies. Sempre que um sistema é diverso,
e distribuído, ele é mais resiliente. Então, a diversidade se amarra muito fortemente à resiliência. E a complexidade não eu acho que vale a pena desmistificar a palavra complexidade. Não é complexo no sentido de difícil, é complexo no sentido de intrincado, de muitas atividades ocorrendo simultaneamente. Atividades ecológicas essas, interação entre organismos, micro-organismos, atividades climáticas, todas elas sendo movidas, alteradas ou influenciadas por esse sistema que é complexo. Então, a complexidade no sentido de diversos organismos funcionando dentro de um mesmo espaço, ou dentro do mesmo bioma, no fim das contas, a unidade produtiva, o bioma, é o planeta. Então, em última instância, todos esses organismos, se nós pensássemos que todos os sistemas produtivos do planeta fossem sistemas agroflorestais, ou pelo menos sistemas que fossem um pouco mais complexos, ou seja, com maior diversidade, todo o sistema alimentar e produtivo do planeta, incluindo o clima, seria mais resiliente. Nós estaríamos mais preparados e seria mais constante. E essa palavra resiliência, para nós, ela é muito carregada de significado, porque os sistemas produtivos que a gente tem hoje, eles têm zero resiliência, né? Então, se tem uma seca muito drástica, perde toda a lavoura. Se tem uma chuva muito forte, perde toda a lavoura. Se muda o preço drasticamente daquele produto, também o agricultor vai à falência. Então, tudo ele é muito sensível. É um risco muito grande para o agricultor. Quando você fala de sistemas que são resilientes, se o preço de determinado produto cair, você tem outros produtos, então você não depende só daquilo, né? Se você tem uma determinada praga, você tem outros produtos que não sofreram com aquela praga, né? Se você está com o seu solo muito bem coberto, muito bem protegido, com raízes profundas que estão infiltrando toda a água da chuva, você vai ser mais resiliente a períodos de seca. Então, é essa lógica da resiliência econômica, ecológica e alimentar que é o grande trunfo da agrofloresta, né? Que é o grande diferencial dos sistemas agroflorestais. E aí, a gente traz aqui essa figura, essa imagem, para tentar ilustrar. Para ilustrar para vocês alguns dos princípios que são muito básicos. Na verdade, a gente pode falar por 2 horas sobre essa imagem, ilustrando sucessão e estratificação, né? Então, aqui do lado esquerdo, a gente vê metade dessa imagem é a lógica da floresta. Como que é a sucessão e estratificação dentro de uma floresta natural. E aqui desse outro lado, a gente tem essa mesma lógica, esse mesmo processo de sucessão e estratificação, porém em um sistema produtivo, ou em sistemas produtivos sucessivos ao longo do tempo, né? Eu acho que... E aí o que é interessante a gente observar também é que tanto em cima, né, na parte aérea, quanto na parte subterrânea, a gente tem um processo de sucessão, de transformação e de mudança. Né? Eu acho que a gente pode acompanhar, a gente queria trazer aqui essa lógica da sucessão e estratificação de uma forma muito visual, para vocês entenderem. Isso é o que define o sistema agroflorestal, tá? O sistema agroflorestal, ele obedece, se ele coloca árvores no sistema, essas árvores vão ter tempos de vida diferente de outras espécies agrícolas. Então, necessariamente, você tem um processo de sucessão. E a estratificação é o momento, ou a altura, ou o porte que a planta adota no seu momento da sucessão, ou seja, muito associado com a necessidade de luz dessa planta. E a arquitetura também. E a arquitetura de copa. Então, vocês podem observar aqui também que a raiz das plantas são muito similares, né? Isso é ilustrativo, mas é muito interessante de ver que o porte que as plantas têm para cima, elas também têm para baixo. Então, na hora de planejar um sistema agroflorestal, é muito importante pensar também no sistema radicular, tanto no benefício desse sistema radicular, quanto na competição que pode existir entre espécies. Então, isso vai influir tudo, influir espaçamento, vai influir diversas coisas no sistema, vão estar sendo influenciadas pela arquitetura das plantas acima do solo e pela arquitetura da rizosfera. Então, aqui... acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre esse lado do que é a sucessão natural que ocorre em ambientes naturais, né, na floresta. Então, a gente tem aqui uma região árida, uma região de rochas, por exemplo, onde a sucessão ainda não ocorreu, ou até uma área degradada, né, um pasto degradado, alguma coisa assim, que começa a sua sucessão sendo ocupado por pequenas briófitas, por pteridófitas, por gramíneas,
e aí em seguida a gente começa a ver pequenos arbustos que são muito mais resilientes, muito mais rústicos, como uma mamona, por exemplo, né? A gente pode pensar aqui numa mamona ocupando esse espaço. Em seguida, enquanto essa mamona ainda está no sistema, quando ela está aqui sombreando o solo, uma embaúba germina e começa a ocupar esse espaço. A mamona, que tem um ciclo mais curto, morre, e aí a embaúba e outras árvores de ciclo médio começam a ocupar esse espaço, né? E aí, cada sucessão anterior, cada conjunto de espécies, por exemplo, a embaúba aqui, ela trouxe mudanças ecofisiológicas para o solo, para o ambiente, que possibilitaram que as próximas fases da sucessão ocorressem, né? Então, aqui, da mesma maneira, a embaúba vai trazer as condições ambientais específicas para que uma floresta secundária se estabeleça. Floresta secundária é essa que tem trepadeiras, né, lianas, que sobem nas árvores, e a gente já nota que boa parte das folhas começam a cair, e aí já se forma uma serrapilheira, uma cobertura de solo, né, e aí a ciclagem de nutrientes começa a se estabelecer de forma mais intensa. Nesse mesmo momento, essas lianas passam a exercer uma função de melhoramento do sistema, né, de transição para uma fase sucessional mais avançada. Então, as lianas, né, esses cipós, passam a puxar essas árvores para baixo, de uma forma quase poética, no dizer, elas vão se amarrando nas árvores, e essas árvores que já estão chegando no final do seu ciclo, que tem um ciclo mais curto, né? E tem um ciclo mais curto naturalmente, que tem uma densidade de madeira muito mais leve, elas já vão chegando ao final, vão quebrando galhos e vão morrendo aos poucos e dando lugar para as espécies que estavam ali embaixo, de mudinhas, que é o que nós chamamos de espécies ombrófilas, né? Ombrófilas iniciais, elas precisam dessa sombra inicial para poder se desenvolver. Só que mais tarde, a Jussária, assim, por exemplo, a Araucária, assim, mais tarde, quando essas árvores do primeiro estágio da sucessão passam a cair, elas abrem clareiras. Então, essas outras árvores que estavam lá esperando para crescer, mas que são árvores de ciclo mais longo, madeira muito mais densa, porte muito mais alto, passam a despontar no meio dessas clareiras abertas. O sistema radicular fica mais profundo, já existe um solo mais enriquecido e preparado para esse novo momento da sucessão. Também os parasitas, os insetos né, e outros micro-organismos que funcionaram ciclando muito bem essa primeira fase da sucessão aqui atrás, né, ainda com as pioneiras, já não atacam tanto essas próximas árvores. Então, as formigas já têm muito mais biomassa disponível, então elas não têm que atacar essas mudas que estavam lá na parte baixa da floresta. E essas árvores agora, de novo porte, dando mais espaço no subbosque, criando mais sombra e condição de sombra na parte baixa da floresta, estabelece um novo dossel muito mais alto que atrai também outro tipo de fauna. Então você começa a receber pássaros, mamíferos que não estavam necessariamente presentes nessa primeira fase da sucessão. Especialmente pelos frutos carnosos, né? Essas grandes árvores começam a produzir frutos carnosos ou frutos com muito maior valor nutricional para essas novas espécies. E aí esse processo, ele também se repete num sistema agroflorestal. Você vê que não é a mesma coisa, né? Mas é um processo muito semelhante. E o que é importante dizer é que aqui, esse primeiro momento, quando a gente abre uma clareira, ou a gente vai ocupar uma área com espécies de hortaliças, ou mandioca, ou milho, por exemplo, nesse momento a gente já planta mudas ou sementes das espécies de ciclo longo que vão ocupar esse mesmo sistema por 20, 30, até 40 anos, né? E aí a gente só vai manejando o sistema. Então, a gente faz a colheita aqui das espécies de ciclo mais curto, 40 dias, 3 meses, 1 ano para a mandioca. Depois a gente passa a colher as bananas, outras frutas, o café a gente consegue começar a colher aqui, madeiras de ciclo mais curto, como a própria candeia, ou até um próprio eucalipto, dependendo do sistema que a gente planejar. Aí mais para frente a gente começa a ter produção de cacau, produção de cupuaçu, mangueiras podem entrar no sistema também, e até árvores madeiráveis, né, de ciclo mais longo, que vão ficar no sistema, que vão perdurar por 20, 30, 40 anos. E esse mesmo sistema, ele tem a derrubada de folhas formando a serrapilheira,
ele tem a presença de animais, assim como os animais que ocorrem na floresta nativa. Então, a mesma lógica, o mesmo entendimento, o mesmo processo de que essas espécies do início da sucessão preparam o terreno, preparam o solo e o ambiente para as próximas que virão, é a mesma lógica que funciona, né? Inclusive, aqui a gente vê como os micro-organismos atuam. Então, o que é importante nos sistemas agroflorestais é essa biomassa cobrindo o solo, que permite a ciclagem de nutrientes, que é totalmente e 100% dependente dos micro-organismos. Então, bactérias, fungos, até a mesofauna, né, minhocas, enfim, pequenos larvas de besouros, são esses seres que viabilizam a ciclagem de nutrientes, né? Então, o que a gente tem que fazer é viabilizar a microvida do solo, a micro e mesovida no solo, né? Só queria citar que nesse espaço central, onde vocês veem as espécies agrícolas, está sendo representado pelo momento na sucessão onde a floresta deixa de existir, a floresta no final, ou seja, uma abertura de clareira. E essa representação, a ideia não é cortar essas árvores, né, todas as árvores, mas quando existe essa abertura de clareira, ou se a área não foi plantada ainda, a lógica do plantio das hortaliças, por exemplo, obedece à mesma lógica da estratificação e da sucessão. Em todos os seus momentos, a estratificação, a sucessão, a diversidade, a resiliência está lá presente. Então, a agrofloresta pode estar em qualquer parte. E aqui, acho que só para ficar um pouco mais claro, o que são as fases na sucessão e o que são os estratos. Então, os estratos estão aqui, a gente tem a altura em todas as fases da sucessão, né? Na fase pioneira, secundária e clímax de uma floresta, a gente tem o estrato rasteiro, baixo, médio, alto e emergente, na verdade, diversos outros estratos. Isso digamos assim, é uma divisão teórica, né, didática, para a gente conseguir alocar e entender como as espécies funcionam, mas não é determinística, não é, esta árvore necessariamente para todo o resto da sua vida ela será emergente, não é determinística, né, é para a gente entender, para a gente sistematizar os sistemas, né, de uma maneira um pouco cartesiana, mas não determinística. Né? E aí, da mesma maneira que a gente tem essas fases na sucessão da floresta nativa, a gente tem fases na sucessão na agrofloresta. Né? E os estratos também estão presentes, seja eles determinados pela altura das espécies, e também pela arquitetura de copa, certo? Então, eu acho que visto isso, entendendo isso, a gente percebe que isso é um processo complexo. Isso é muito, parece ser muito difícil. Né? Então, como que a gente viabiliza um sistema produtivo que tenha essa lógica, né? que tenha toda essa complexidade, essa diversidade, sucessão, estratificação, a lógica da floresta? Né? E aí, o que a gente traz, o que é o nosso método, a nossa lógica, é o que a gente chama de design agroflorestal. É o passo a passo do planejamento, da sistematização do sistema produtivo, para que o agricultor saiba como começar, quais são as operações ao longo do tempo, quais são os custos, as receitas, etc. Então, esse design agroflorestal, o arranjo das espécies no espaço, tudo isso, é o que é o grande pulo do gato que a gente acha, né? Que a gente considera, que é a sistematização. O maior desafio para a agrofloresta hoje é a sistematização. É o processo de design, de desenho. O design não é apenas o desenho, o croquis, né? A gente vai mostrar para vocês qual é o processo construtor de um design. A gente espera que nos próximos minutos a gente eu acho que depois dessa explicação consolidada de sistemas agroflorestais, do que é a agrofloresta, de quais os benefícios, de como ela funciona, como a floresta funciona, a gente vai trazer um pouco do que seria, então, como eu faço para desenhar, como eu levo essa solução para dentro de áreas protegidas, né? Por onde eu começo a pensar? É essa sistematização que é o grande desafio. Existem outros desafios, a mecanização, a questão econômica, os mercados, mercado diversificado, prêmio de preço, mas a gente vai se ater ao maior de todos os desafios, que é, de fato, desenhar sistemas inteligentes. E aí, para isso, a gente vai mostrar experiências para vocês, algumas experiências agroflorestais que a gente tem tido como Preta Terra ao longo do tempo. A gente vai mostrar 5 cases para vocês, espero que dê tempo, vamos ver. Um deles é na Amazônia brasileira, né, com mandioca. O segundo deles também é na Amazônia, mas na Amazônia peruana, com gengibre e açafrão. A gente tem um sistema da Indonésia com pimenta do reino, um sistema em Minas com café especial e um sistema na Índia com pimenta vermelha.
Então, muito bem. Esse é o primeiro projeto que a gente vai apresentar para vocês. É um projeto que a gente executou junto com o WRI Brasil, em parceria com o WRI Brasil, que se chamava Restauração Florestal Compatível com o Gênero e a Mudança do Clima, né, que é justamente um projeto etnoecológico, ou seja, a gente entendeu, a gente fez uma imersão no contexto local e regional, seja no contexto cultural, quanto no contexto ecológico, para a gente propor um sistema agroflorestal assertivo e aderente. Então, aqui é a região. Aqui nós estamos em Juruti do Pará. Toda essa mancha que vocês veem aqui, isso daqui não é uma mancha, é o Rio Amazonas, na verdade, é toda a área de alagado do Rio Amazonas, o curso principal dele aqui. Aqui para cá, à esquerda, aqui ao oeste, está Parintins. Estado do Amazonas. Estado do Amazonas, já aqui ainda é Pará. Aqui é uma região remota do município de Juruti, que aqui é o município de Juruti, e aqui o final de cada estradinha dessa é onde nós implantamos uma das 22 unidades demonstrativas de sistemas agroflorestais, nesse local aqui, né? Nessa zona. É uma região muito, muito interessante, muito rica, com muita floresta, muitas comunidades tradicionais, e na beira do Rio Amazonas, né? Então, a principal via era o Rio Amazonas, as vias terrestres eram bem mais complicadas. Acho que para explicar bastante do contexto para vocês, esse é o principal contexto que a gente enxerga na paisagem, isso é o que a gente chama de coivara. Não sei se todo mundo sabe o que é a coivara, ou corte-queima, ou slash and burn. Só fazendo um parênteses, esse processo, né, que a Paula vai explicar agora, é o mesmo processo que melhorou os solos lá atrás, criando a terra preta de índio, esse solo tão antigo. Mas o que é que está acontecendo agora? Pois é, a coivara, feita tradicionalmente pelos indígenas, tanto na Amazônia quanto em diversas outras partes do mundo, na verdade, a coivara é uma das técnicas ou sistemas de cultivo agrícola mais ancestrais, né, que existem e que não acontecem só na Amazônia, mas em diversos outros lugares do mundo, na Indonésia, em Madagascar, no Congo, nos Andes, enfim, se trata da derrubada da floresta, né, de um quadrado, assim mesmo, né? A gente tá vendo, isso daqui é uma área de 100%, isso aqui é exatamente 1 hectare, né? Então, a derrubada de uma área de floresta e a queima dessa biomassa, desse material. Então, quando a gente faz essa queima, uma quantidade absurda de nutrientes é liberada para o solo instantaneamente, e aí qualquer coisa que você planta lá vai muito bem, né? Só que, hoje, o problema é que esses agricultores que fazem coivara, que é nesse caso, eles plantam só e unicamente só a mandioca. Então, aqui a gente vê plantios de mandioca, e quando a gente fala mandioca, não é a macaxeira, ou não é a mandioca mansa, isso é a mandioca brava. Eles chamam de mandioca, mas é a mandioca brava, que é aquela que você só come a farinha, você não pode comer ela cozida. Precisa passar por todo um processo de beneficiamento, né? Aliás, inclusive, essa famosa mandioca, todo um processo longo e árduo de beneficiamento para produzir essa farinha aqui, né? E você não pode comer a mandioca cozida, simplesmente, porque ela tem uma quantidade de cianeto muito alta. Olha eu aqui. É verdade. E aí eles fazem farinha, né? E o problema também é que todos os agricultores do município só comercializam a farinha de mandioca. Nós estamos trazendo toda essa descrição para vocês entenderem um pouco o contexto. Por que fazer agrofloresta na Amazônia? Será que já não é tudo diverso? Como é que está lá? Então é um pouco, tenta olhar para essas fotos e fazer uma imersão rápida de como é o contexto, como é o meio de vida lá. E aí, quando a gente se deparou com essa situação, outra coisa muito interessante, só voltando aqui na primeira foto, o outro problema desafiador, né, outro desafio, outra situação que os agricultores se encontram é que antes essa agricultura era uma agricultura itinerante, ou seja, você abria aqui uma área de 100%, fazia a sua lavoura, seu roçado aqui, né, e aí produzia 1 ano, 2 anos, e depois você ia embora, né? Você ia embora, derrubava uma outra área por aqui, outra área por aqui, outra área... E aí você só voltava para essa primeira área aqui depois de 30 ou até 40 anos, né? Então, dava tempo da floresta se restabelecer, da ciclagem de nutrientes voltar, do solo se recondicionar, né? Para a próxima fase de coivara, de derrubada e queimada para plantio. O problema é que hoje esses agricultores estão com áreas limitadas,
eles foram assentados, né? Eles não têm uma área infinita de terra, né? Eles não são nômades, mas eles estão em vilas, em comunidades, e eles têm uma área delimitada que é a sua propriedade, né? E parte dessa propriedade eles podem manejar, na verdade, 20% dessa propriedade eles podem manejar dessa maneira, o restante eles não podem, né? O restante deve permanecer como floresta primária. Eles podem manejar, eles podem até tirar árvores, que é o que a gente chama da reserva legal, né? Claro, mas essa área de 20% da propriedade dos agricultores, que tem, como ela é uma área restrita, acontece que uma área hoje que o agricultor faz exatamente esse manejo, como ele tem uma área limitada, ele volta para essa mesma área daqui 3 ou 4 anos. Né? Então, antes era 30, 40, agora é 3 ou 4. Então, isso está levando a um processo de degradação do solo. Né? O fato deles terem uma área limitada, de ter muita gente, de eles estarem sedentários, né, fixos no seu local, está sendo um driver de degradação de terras agricultáveis nessa região. Né? Então, qual que foi a solução que nós propusemos junto com eles, né, depois de muitos processos de co-criativos de desenho agroflorestal, junto com eles, para a produção de mandioca em sistema agroflorestal? Todos esses processos vieram de uma interação com essa aquisição do conhecimento local, de uma série de entendimentos, e daí o que a gente chegou? Aqui a gente está apresentando o que a gente chama de business as usual, né? O modelo como ele é. Então essa é a linha de base. É um plantio de mandioca, então vocês estão vendo ali na parte de cima do desenho, como seria uma vista frontal, né, da mandioca plantada. E daí um monte de mandioquinha espalhada é uma visão de topo, como olhando de cima, só para representar como as mandiocas estão dispostas no espaço. Então é isso que eles fazem, é isso que eles têm. Normalmente são mandiocas a cada 1 metro, nada mais, em monocultura. Daí o que nós propusemos a gente traz esse design especificamente, o que a gente vai falar mais tempo sobre ele, os outros vêm mais como ilustração, para vocês entenderem quão complexo podem ficar as coisas, mas esse é um design bastante simples, que tem uma mudança drástica no ambiente e no meio de vida. Então o que nós propusemos foi isso, linhas de árvore a cada 10 metros, ou árvores plantadas a cada 10 metros. Essas árvores são árvores que estão dentro de um nicho funcional específico, baseado na arquitetura de copa, na funcionalidade, no ciclo e no extrato, que colocam elas como árvores de ciclo longo. Alto valor. E alto valor agregado. Essas árvores estão dispostas aqui nesse sistema a cada 10 metros. Pode passar. Eu acho que só para complementar isso que o Walter falou agora, né, o que é o nicho? Um conceito muito importante no nosso trabalho no momento da seleção das espécies, a gente arranja elas no espaço, não por espécie, mas sim por nicho funcional, né? E vai ficar mais claro para vocês por que isso. Então, aqui a gente não está falando de espécies ainda, né? A gente está falando de um nicho funcional. O nicho é espécie florestal de alto valor. Então, aqui pode entrar uma castanheira, pode entrar um pequiá, pode entrar um parrosa. A gente já vai comentar as espécies em si. Mas elas estão aí no sistema de 10 em 10 metros, totalizando 100 árvores por hectare, né? Aí, nas linhas dessas árvores, a gente adicionou, então, 3 frutíferas a cada 2,5 metros, entra uma frutífera. Agora, na verdade, aqui nasce uma linha, né? Antes era uma matriz de árvores a cada 10 metros, agora se estabelecem linhas, porque, na verdade, são árvores a cada 2,5 metros. Então, você tem uma árvore grande, daí 2,5 metros, depois uma fruta, mais 2,5 metros, outra fruta, depois mais outra fruta, depois outra árvore grande, assim sucessivamente. Ou seja, no espaço de 10 metros entre 2 árvores grandes, você tem 3 frutíferas. A gente já vai apresentar as espécies. Então, nesse momento, essas linhas estão dispostas leste-oeste, tá? Lembrando que tanto a escolha das espécies madeireiras de ciclo longo, de alto valor agregado, quanto das espécies frutíferas, não fomos nós que escolhemos necessariamente. Nós filtramos e entendemos esse conhecimento local que já existia intrinsecamente nesses povos, nesses agricultores locais, e transformamos isso em uma lógica aplicável em todo o processo de plantio, manejo, disposição do espaço. E aí a gente pegou nesse meio de 10 metros aqui, exatamente no centro, a 5 metros,
e entramos com uma linha, que a gente chama linha de serviço, aqui, linha de serviço, que significa que a cada 5 metros tinha uma muda de banana, e ao longo dessa linha toda, a gente plantava em um sulco uma muvuca de sementes de espécies de rápido crescimento, fácil germinação e tolerantes à poda. Aqui são aquelas espécies que são pioneiras, aquelas espécies que crescem rápido, que têm uma vida curta, mas que ciclam muitos nutrientes. Então, essas espécies são muito importantes para a produção de biomassa, para a ciclagem de nutrientes, para a proteção do solo. Né? E elas vão sofrer podas constantes. Então, tenta observar como era esse sistema. Volta um pouquinho o slide inicial. A gente tinha isso, uma monocultura de mandioca, e agora nós temos isso. A gente vai sair, tá, desse esqueminha só do design e vamos mostrar para vocês também isso no campo, como ficou. Mas... E aí, para vocês entenderem, a gente propôs para eles usar, que na verdade não fomos nós que propusemos, né? Eles que citaram mais intensamente essas espécies, o cupuaçu, a acerola e a graviola, como frutíferas, para eles adotarem aqui, e o cedro vermelho, andiroba, pau-rosa e cumaru, como espécies florestais de ciclo longo e alto valor. E notem que, se o agricultor falar assim, não, eu vou plantar só acerola, porque eu tenho mercado de acerola, eu quero fazer polpa, eu quero fazer doce, então ele podia plantar 100% das frutíferas somente com acerola. Se ele falasse, não, eu vou plantar pau-rosa, porque esse mercado é muito bom, eu vou aqui fazer um destilador para extrair esse óleo, para comercializar só o óleo, essas árvores aqui de florestais de alto valor podiam ser ocupadas somente com pau-rosa. Ou então, se não tivesse nenhuma dessas 4, se um agricultor quisesse implementar uma dessas sem o nosso apoio, mas que ele falasse, não, eu quero fazer com castanha, e o que eu tenho de muda é só castanha. Então ele vai plantar só castanha, mas ainda assim é um sistema biodiverso, né? Ele pode simplificar dentro do nicho, mas você tem muitos nichos e você diversifica o seu sistema produtivo. Ou seja, depois que você tira as mandiocas, você estabelece uma área produtiva florestal, né? Uma área e com produtos de muito mais valor do que a própria mandioca, né? Vamos trazer um pouco esse sistema agora para dentro do quesito de área protegida, só voltando no slide. No momento que nós escolhemos essas espécies específicas, a gente tem ali o pau-rosa, por exemplo, é uma espécie de altíssimo valor agregado. É muito difícil, praticamente impossível que esses agricultores voltem a fazer queima, né, coivara, corte e queima nessa área novamente. Se tornou um pomar produtivo. Então, eles produzem mandioca e depois do término dessa produção de mandioca, tirando essa linha do meio da linha de serviço, produzindo mandioca mais tempo ainda, seja entrando depois com gado e plantando capim, ou entrando com milho, ou enriquecendo com frutíferas, o fato é que essa área já é por si só produtiva. Tem pelo menos 4 espécies de altíssimo valor, que ocorrem em pelo menos 100 espécies por hectare, além das espécies frutíferas. Então, você tem um pomar produtivo na Amazônia que gera muito mais renda do que simplesmente uma monocultura de mandioca. A gente está falando aqui de valores da ordem de R$ 6.000, R$ 6.500 por hectare ano na produção de mandioca, saltando para R$ 36.000 hectare ano, quando trazido para valor presente com o sistema agroflorestal, considerando os produtos florestais não madeireiros. E aí a gente acompanhou a implantação dessas 22 unidades demonstrativas, né? Então você vê aqui a gente não fez a queima da biomassa, a gente fez o slash, o corte, mas isso é o que a gente chama de slash and mulch, ou corte e cobertura de solo, né? Então aqui é a germinação da linha de serviço, que a gente fez o plantio de sementes, e aqui uma das mudas de florestais, né, que estava sendo plantada. E aí a gente fala, essa é a grande diferença, né, a gente fazer, de um lado a coivara, o slash and burn, e de outro lado a densa cobertura de solo, ou o slash and mulch. Então, quando a gente faz a coivara, a gente tem aquela disponibilização muito grande de nutrientes, mas esses nutrientes lixiviam, né, então parte a mandioca absorve, claro, mas ela não é capaz de absorver tudo, boa parte desses nutrientes lixiviam com a água da chuva pelo perfil do solo e se perde, né? E se perde. Então, essa é uma causa de perda de fertilidade do solo, né? E aí, quando a gente mantém a cobertura do solo e mantém árvores produzindo biomassa, sendo podadas e ciclando, isso mantém
a fertilidade no local. É claro que a gente tem que também considerar a possibilidade de adição de gesso, por exemplo, para redução do alumínio em profundidade para viabilizar o enraizamento das árvores. É claro que a gente tem que considerar até a aplicação de calcário, de vez em quando, dependendo da situação de degradação que tiverem esses solos, mas depois de alguns anos, a gente nota a diferença que é a manutenção de uma cobertura de solo densa para a fertilidade e para as condições físicas também do solo, né? E aqui, finalmente, a gente tem esse design implantado. Eu acho que a melhor forma da gente apresentar um sistema agroflorestal para vocês e usar o nosso tempo da forma mais inteligente possível nessa palestra, eu espero que tenha entrado um pouco do que é um sistema agroflorestal. Aqui a gente amarra tudo que nós mostramos, desde da conceituação de um sistema, da forma de planejamento, do que é um design, a apresentação desse design amazônico especificamente e dele implantado em campo. Então, o que vocês veem aqui na foto da esquerda é um design agroflorestal, esse que vocês acabaram de ver, da diversificação da mandioca, usando slash and mulching, né, o corte e derruba e amontoamento da biomassa, da matéria orgânica, em uma área de 100%. Isso é exatamente 1 hectare de agrofloresta, com algumas árvores que não foram derrubadas porque elas têm um interesse comercial ou ecossistêmico, e o que vocês veem no canto esquerdo desse sistema instalado, vocês veem um plantio de mandioca em monocultura, e lá no cantinho, uma área de queimada, de coivara recém-feita, que daí, olhando para a foto da direita, visto por cima, vocês têm exatamente essa visão. Uma floresta secundária, ali do lado, ainda sem ser derrubada, queimada, uma área recém-queimada, pronta para receber o plantio de mandioca, e uma área na qual, alguns meses antes, possivelmente quase um ano antes, tinha sido plantado mandioca. E se você olhar de novo para a foto onde está o sistema implantado, você vê também uma mata nativa mais ao fundo, uma mata primária, aparecendo ali ao fundo, e que provavelmente vai se manter um pouco mais de tempo. Essa área adjacente ali, que a gente está apontando agora, é uma área de floresta secundária, a floresta que provavelmente seria derrubada e queimada para a produção de mandioca. Isso não vai acontecer agora, isso vai ser uma extensão desse sistema agroflorestal de 1 hectare que nós implantamos, e esse é um dos 22 sistemas que nós implantamos lá junto com os agricultores na Amazônia. Essa daqui é a área que nós implementamos, então é possível ver aqui onde a maior parte da biomassa foi amontoada, é onde estão as linhas de arbóreas, então essa daqui é uma distância de 10 metros, aqui nesse vão é onde está plantada a linha de serviço, então aqui é possível ver melhor, ó, a linha de serviço, né? E aí aqui estava sendo no processo de plantio da mandioca, né? Então a mandioca é plantada em todo esse vão, né? Então aqui está toda a área onde está sendo plantada a mandioca, tá bem no meio do processo de plantio da mandioca, né? E inclusive a gente convida vocês a olhar o nosso canal no YouTube, que a gente colocou boa parte dos vídeos, aliás, todos os vídeos que a gente fez nesse processo, desde a imersão em campo, né, conhecimento dos agricultores e tudo mais, até a última implementação e monitoramento dessas agroflorestas. Então vocês podem ver muitos vídeos sobre esses sistemas lá. Como nós falamos no LinkedIn, vocês têm oportunidade de trabalho com a gente, mas nas redes sociais, nas outras redes, né, no Facebook, Instagram e YouTube, principalmente, que é Preta Terra, em todos eles, é fácil de encontrar, tem se alguma vez já pensou em como viver uma vida da Preta Terra, nós registramos, porque é justamente uma forma que nós encontramos de tornar a agrofloresta mais palatável, mais acessível para todo mundo. Então, deem uma olhada e falem para a gente o que vocês acharam. Uhum. Esse daqui é um outro projeto que a gente atuou em Pitianac, no Peru, que também é na Amazônia, porém na Amazônia peruana. A gente fez esse projeto em parceria com a Lagrama. A Lagrama é uma empresa que compra gengibre e açafrão dos agricultores dessa região e certifica e exporta para muitas regiões do mundo. É um gengibre de muitíssima qualidade, porém, nessa região, os agricultores também adotam a coivara, né, que é um processo que está lentamente degradando o solo, e lá é um declive muito acentuado, né, de quase 45 graus. Então, o processo de degradação é ainda mais rápido. Então, a gente propôs aqui um desenho de sistema agroflorestal de árvores, então uma linha de árvores produtivas e outra linha de árvores de serviço,
a cada 2,5 metros dentro da lavoura de gengibre, né? Então, essa daqui é mais ou menos a lógica. A gente fala, então, sempre espécie de serviço secundária, que no caso é a bananeira, uma cultura secundária, que no caso essa daqui é uma frutífera, uma espécie de serviço principal. Enfim, a gente não fala de espécies, a gente fala de nichos funcionais, né? Essa daqui foi a área que a gente implementou. Ó, se vocês olharem bem aqui ao fundo dessa floresta, ao fundo dessa imagem, tem uma área de coivara bem clara no declive super acentuado. Eles trabalham nesse tipo de terreno, né? Em 45 graus, eles fazem plantio de abacaxi em monocultura, descendo, né? Com as linhas plantadas descendo, assim. Então, é um processo de degradação bem significativo. Então, aqui vocês podem ver as linhas, ó, aqui tem uma linha, né? A gente estava abrindo as covas para fazer o plantio, aqui tem outra. E aí, a cada uma dessas pequenas linhas é onde vai entrando os gengibres. Então, a gente faz como várias camadas, né? Então, tem a camada de uma linha de árvore produtiva, uma linha de árvore de serviço, e sobre isso vem a camada de gengibre, né? O layer de gengibre. A gente traz esse slide, a gente vai passar bastante rápido agora, mas justamente para mostrar que é possível usar áreas de reserva legal, por exemplo, usar agrofloresta como uma estratégia de recomposição. Olha, por exemplo, o declive dessa área, a gente está falando de 45 graus de declive, uma área extremamente difícil de trabalhar, e que se não fosse por sistema agroflorestal, até a vegetação nativa tem dificuldade de se estabelecer, se não tiver esse auxílio do plantio de mudas para ajudar a estabelecer uma vegetação na área. A monocultura aqui é catastrófico. Agora a gente tem um outro desenho que a gente implementou na ilha de Banca, na Sumatra, né, na Indonésia, junto com a Verstegen, que é uma empresa também nossa parceira. A gente implementou esse sistema em uma área degradada, também uma unidade demonstrativa para influenciar agricultores dessa região. A Verstegen é uma empresa holandesa que compra pimentas, temperos de agricultores do mundo inteiro e comercializa na Europa, então eles não têm propriedades agrícolas, né? Mas eles estão financiando, eles estão ajudando os agricultores a mudar os seus sistemas produtivos. Então a gente propôs um sistema também. Aqui, isso aqui é a pimenta do reino, ela é uma trepadeira, e a gente propôs que ela fosse apoiada em estacas vivas de gliricídia, né? Então a gente plantava essas estacas gigantes de gliricídia para estabelecer a pimenta nessas estacas, e aí a cada 8 metros entrava uma linha de árvores, né? Aqui é a mesma coisa, a gente tem espécies madeireiras, timber, né, madeireiras de ciclo longo. Essas daqui são madeireiras de ciclo longo. A gente tem frutas de copa ampla, de copa larga, essas aqui. Frutas médias e as bananeiras, né? E aqui estão as glicídias com as pimentas. A gente traz um pouco mais esses outros designs, pode passar, só para ilustrar que eles podem ser muito mais complexos que os designs da Amazônia, como aquele design que nós mostramos, mas o importante é sempre lembrar que a agrofloresta é uma solução tremenda para trazer serviços ecossistêmicos e restaurar áreas. A partir da restauração produtiva, a gente pode fazer o uso de áreas protegidas e beneficiar o sistema mais do que simplesmente ter a floresta em pé ou deixar que a vegetação nativa ocorra naturalmente. A gente pode obter benefícios econômicos acelerando e maximizando ou potencializando os serviços ecossistêmicos. Nesse design, por exemplo, é um design relativamente simples de café especial em Monte Sião, no sul de Minas, onde a gente coloca linhas duplas de café catucaí amarelo 2SL em sistema agroflorestal, usando macadâmia, bananeira, ingá e cedro australiano em linhas alternadas, mas facilitando em muito o sistema de manejo e poda ao longo do ciclo. Então, o ingá está aqui presente para sofrer podas, para ser essa espécie de serviço, assim como a banana. Depois, lá pelo 4º, 5º ano, a banana sai do sistema e dá espaço à copa ampla da macadâmia, né? Então, a gente tem lá pelo 10º ano um sistema estabelecido de macadâmias, café e cedro australiano, né? E aí a gente faz a colheita do café a cada ano, a colheita da macadâmia a partir do 6º ano e a colheita do cedro no 20º ano. É um sistema simples, aqui a gente mantém
a cobertura com algum tipo de capim, mas também você pode manter com adubação verde, né? E aí, essa daqui é a área que a gente implementou também, 1 hectare, com o pessoal do Café dos Contos, em Monte Sião. Essa área já com 1 ano, né? A gente vê aqui exatamente onde estão os cafés, essa linha dupla de cafés, aqui. Aqui é macadâmia com a banana, né? Nessa linha. Aliás, desculpa, a macadâmia. Esse daqui é o cedro, desculpa. É o cedro com 2 engás. Um cedro, 2 engás, um cedro e 2 engás. E aqui a gente tem as bananas com uma macadâmia no centro. Bananas e uma macadâmia no centro. E aí a gente fez toda a avaliação econômico-financeira desse sistema e submeteu isso a uma competição, na verdade, é um concurso, é o chamado Prêmio Novo Agro, e esse sistema ganhou esse Prêmio Novo Agro na categoria sustentabilidade. Então o Paulo é o dono da propriedade, o Paulo Araújo, e eles implementaram esse sistema e ganharam esse Prêmio Novo Agro, que é promovido pelo Banco Santander e pela Exalc USP, né, pela Escola de Agricultura da USP, e tanto a Exalc avaliou a parte agronômica do sistema, né, foi lá e avaliou a lógica agronômica do sistema, quanto o Banco Santander avaliou a avaliação econômico-financeira do sistema, o entendimento, a modelagem financeira do sistema, para ver se de fato ele se pagava, né? Então a gente vê aqui que o retorno do investimento lá no 7º ano, né? E, enfim, a gente tem aqui o custo de implantação de 1 hectare foi de R$ 17.700, né? A gente precisaria de 24 diárias, quantas horas máquina, quantas horas pessoa para trabalhar, enfim. A gente fez toda essa avaliação de custos, os custos operacionais de cada operação de plantio, os custos de insumos, custos de cada propágulo, qual foi o custo total, né, a composição de custos do sistema, custos de manejo, ou seja, a cada ano, desde o ano 0, que é a implantação, até o ano 20º, a gente tem cada um dos custos, se é beneficiamento, se é poda do ingá, distribuição da biomassa, desbaste de uma árvore, organização da biomassa, adubação. Cada uma dessas operações foi sistematizada em um custo anual. E tudo isso faz parte do design, tá? Uhum. Tudo isso que a gente está mostrando aqui, a gente quer consolidar e fechar essa conversa de hoje, pelo menos na nossa apresentação, mostrando que o design, que é o maior desafio dos sistemas agroflorestais, e nós acreditamos que os sistemas agroflorestais são a maior oportunidade para o uso de áreas protegidas, principalmente das nossas reservas legais no Brasil. E o que nós estamos demonstrando aqui é que um design tem que ser bem elaborado, e tudo isso faz parte do design, né? Aqui tem a produção. Por exemplo, produção estimada. Então, a gente tem aí, num ciclo de 20 anos, aqui a entrada da madeira, a gente pode fazer a colheita da madeira a partir do 16º ano, mas aí a gente dividiu o café commodity, esse volume aqui, o café especial, esse outro volume aqui o volume de macadâmia, um volume relativamente pequeno, quando comparado com o volume do café, e aqui o volume de banana, né, a produção em verde. E quando essa produção vira receita, né, então a gente tem aqui que a produção do café especial em amarelo, ele quase que se equipara à produção da macadâmia, quando ela chega ao seu ápice da produção, lá pelo 8º, 9º ano. Né? Então, é muito interessante para o cafeicultor diversificar, né, ter pelo menos uma segunda fonte de renda dentro da sua propriedade. Né? E aí, eu acho que um sistema só para a gente ilustrar, né, a gente fez um desenho para a Índia, né, que está sendo implementado agora, para a região de Andhra Pradesh, com pimenta vermelha. Então, na verdade, aqui a gente coloca uma linha de árvores. Então, para vocês verem, na verdade, aqui a medida é toda em pés, ou em feet, e em total em acre. Né? Então, lá, esses agricultores não usam hectare e nem metro, eles usam acres e pés. Então, todo o desenho tem que ser ajustado para a lógica deles, né? E não só o desenho. Então, aqui a gente tem uma linha de árvores perenes, frutíferas. Aqui a gente tem um quebra-vento, leste-oeste, aqui um quebra-vento norte-sul. Né? E aqui uma linha de espécies de serviço. A gente traz para demonstrar, de fato, a complexidade de outros sistemas e, ao mesmo tempo, para demonstrar que, com tudo, é possível fazer. Esse é um sistema, por exemplo, que era monocultura de pimenta vermelha. Agora a gente transformou nesse sistema agroflorestal, com uma série de agricultores lá na Índia, que vocês podem ver, a gente trabalhando junto com os agricultores lá em campo. E, geralmente, são agricultores, né? Nessa região
é engraçado como tem boa parte da produção é feita pelas mulheres, né? São elas que trabalham nas áreas, e são todas áreas muito pequenas, né? Um acre é menos de meio hectare, e cada agricultor tem um acre à disposição para produção, né? E aí a gente fez da mesma maneira toda a sistematização. Então, aqui é o que a gente chama de grupo funcional, né, o nicho funcional. Então, dentro das espécies, por exemplo, árvores frutíferas pequenas, tem uma lista de espécies que os agricultores podem adotar, né, que eles podem escolher. Aqui o espaçamento, o número de plantas por hectare, por acre, no caso, né? Aqui todos os custos, a gente fez os custos em rupias, né, que é a moeda de lá, sabendo qual que é a conversão aqui. Então, custos de irrigação, de mudas, de insumos, de operações, né, qual foi o custo total da implantação dessa área. Então, foi aí em torno de quase $2.000, um pouco mais de $2.000 cada acre, né, a gente está falando aqui por acre. Aí os custos ao longo do ciclo de manejo, e da mesma maneira, a expectativa de produção, né? Seja de produção da pimenta vermelha, quanto de outros produtos frutíferas, outros produtos agrícolas, esse horse grain, que é um grão muito usado por eles, tomate, sorgo, enfim, um sistema biodiverso, e aqui isso transformado em renda, né? Quanto que cada um desses produtos é comercializado ao longo do ciclo. E, por fim, o fluxo de caixa, né? Aqui o fluxo de caixa, os custos, né? As receitas e o saldo positivo desse sistema. Então, é um sistema que se paga muito rápido, né? E, gente, é isso. Eu acho que a gente falou muita coisa, muito denso essa apresentação. Eu imagino que vocês devem estar com várias dúvidas. Então, o que vocês tiverem de dúvidas, a gente está aberto aí a discutir, a trocar ideia. A gente convida todos vocês a entrarem nas nossas redes sociais. Aqui a gente tem Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn e Twitter. A gente está tentando ao máximo divulgar os sistemas agroflorestais, mostrar isso para os agricultores, para os consumidores, para quem tem interesse de ver uma mudança significativa. Essa é a mudança que a gente pode fazer. É fazer os sistemas agroflorestais viáveis e sistematizados para que mais pessoas possam replicar e escalar isso. A gente acredita muito nisso, essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho, é nisso que a gente tem dedicado 100% da nossa vida para fazer isso acontecer. Então, a gente convida vocês também a apoiar o nosso trabalho, divulgando bastante, mostrando isso para outras pessoas e advocando pela agrofloresta, né? Isso é só um pouquinho do nosso trabalho, gente. Eu espero que a gente tenha ajudado a mostrar como a agrofloresta e a restauração produtiva podem ser chaves no uso e na conservação de áreas produtivas, de áreas protegidas. Então, espero que a gente tenha ajudado um pouco. É só uma parte do nosso trabalho. De fato, ajudem a advocar pela agrofloresta, sigam o nosso trabalho. E a gente está aqui, super disponível. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E a gente gostaria de escutar um pouco do que vocês acharam. Vou abrir aqui para perguntas. E aí a gente abre para perguntas, estamos abertos. Obrigada, Paula, obrigada, Walter, o prazer foi nosso, né? Uma discussão, uma apresentação enriquecedora de um assunto tão importante, agradeço. E antes de a gente abrir para a pergunta, a gente peço licença para vocês, para a gente fazer uma dinâmica com o slide, só para a gente saber de onde vêm os nossos participantes, o que eles esperam, né, da apresentação. Então, só licença, uns 15 minutinhos no máximo, aí eu vou pedir para o Riquelme para ele projetar o site do Slido e o código. Riquelme? Só um momentinho. Obrigada, Riquelme. Pessoal, participantes, Paula e Walter também sintam-se à vontade para participar. Vocês podem entrar no site slido.com e digitar o código 84207 para responder umas questões. Só para a gente fazer uma dinâmica, saber um pouquinho mais sobre vocês. Slido é
tranquilo, não precisa cadastrar nada, é só entrar no site slido.com e aí digitar esse código 8, que eu vou colocar aqui no chat, 84207. Todo mundo está conseguindo entrar? E aí responder de qual estado, região você é e a... Deixa eu ver se eu estou conseguindo entrar aqui. Não precisa baixar. Ó, temos um pessoal de Cotia, Mairim, Araçariguama, Ibiúna, pessoal do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, São Paulo, São Paulo. Estados Unidos. Estados Unidos, eu acho que é. A Daphne, né? Ontem ela também já estava acompanhando o nosso evento. Acho que Santa Catarina deve ser a Dalila, que também onde estava acompanhando o nosso evento. Já trabalhei com a Dalila, professora de biologia. Piracicaba, Cotia, Alumínio, Jandira. Temos um pessoal de várias partes. Tem a próxima questão, Riquelme? Ou pelo chat também, né? Pessoal de Salvador, Bahia. Temos a Mariana, Paula Costa, Lucas, Luiz Roberto, Nayara. Jennifer. Dalila, professora de biologia do Instituto Federal Catarinense, Larissa, Cássio, o Walter. A Jennifer, a Daphne, estudante de gestão ambiental pela Uninter, nos Estados Unidos. Temos um público bem diversificado também em questão de idade, né? Temos um participante de 16 anos, uma participante de 16 anos. Então, a gente já
conhecemos um pouquinho dos nossos participantes, acho que a gente pode abrir para as perguntas já. Tem algumas perguntas que foram mencionadas no chat. Oi, Natália. Você está falando as perguntas ou você quer que a gente vá seguindo elas? A gente pode fazer as questões, né? Porque eu acho que o chat está em vários momentos, aí tiveram alguns avisos. Então, Legal. Eu vou fazer a primeira pergunta. Tá. Na verdade, é um comentário, né, da Daphne. Eu tenho uma ideia de ajudar a reflorestar a área rural da família do meu esposo. Eles são produtores rurais e vejo uma grande necessidade de um reflorestamento em volta da propriedade, né? Então, a Daphne fazendo um comentário sobre... Eu acho que só complementando esse comentário da Daphne, a questão as áreas rurais, de fato, elas precisam ser melhor planejadas, né? Tem uma visão um pouco mais holística, né? Uma visão um pouco mais permacultural. E aí a gente tem áreas para reflorestamento, ou seja, para manejar para que elas voltem a ser uma floresta, seja uma floresta intocada ou uma floresta produtiva para silvicultura, produção de madeira, por exemplo, ou uma agrofloresta, né? Então, a gente pode diversificar áreas produtivas da propriedade plantando agrofloresta. Lembrando que toda propriedade consegue ter algum aspecto agroflorestal, mesmo que seja pensando em cercas vivas, por exemplo, no perímetro. Não pensando em área, mas pensando em metros lineares, né? Todo o perímetro da propriedade é uma área que árvores podem ser plantadas e dá para usar a lógica agroflorestal. Então, a Daphne está muito assertiva nessa ideia de levar a agrofloresta para as áreas que precisam ser florestadas na propriedade. Sim. A próxima é do Luiz Roberto de Santana. Existe limitação espacial para a implantação desse sistema? Qual área pode ser aproveitada na aplicação desse sistema? Então, não existe limitação e todas as áreas podem ser utilizadas. A gente traz muito a lógica da restauração produtiva, pensando justamente pelo workshop aqui de áreas protegidas, pensando nas reservas legais de cada propriedade, ou até mesmo da APP, quando de uso de agricultura familiar, né? Mas qualquer área da propriedade de qualquer tamanho, como a gente exemplificou um pouco no desenho, até numa horta, você usa princípios de sucessão, estratificação, cobertura do solo, princípios básicos da agrofloresta. Então, não existe tamanho mínimo para agrofloresta, não. Mesmo se você fizer uma cerca viva, né, você pode usar essa lógica. E como o Walter comentou, todo espaço da propriedade é uma oportunidade para se diversificar a produção, né? A gente tem que entender cada particularidade de cada talhão ou de cada metro quadrado da nossa propriedade. Então, tem um talhão que é um pouco mais... seco, um pouco mais difícil de lidar, um pouco mais remoto, então eu vou fazer um plantio de uma agrofloresta com foco mais em silvicultura, em produção madeireira, de ciclo mais longo, que eu não tenho que manejar com tanta intensidade. Agora, se eu tenho um talhão que é um pouco mais produtivo, mais plano, com um solo bem fértil, eu posso fazer produção de grãos e a cada 20 ou 30 metros entrar com uma linha de árvores, uma linha biodiversa de árvores. E essas linhas de árvores permeando a minha lavoura vão trazer uma resiliência climática, uma resiliência para as doenças muito maior para a minha lavoura, né? Além de as folhas que caem das árvores também vão trazer todo esse benefício. Então, não existe limitação, não existe limitação de área, de cultura, qualquer espécie agrícola pode ser aplicada em um sistema agroflorestal de maneira inteligente. Tá. A questão das autuações, né, deve ser no sentido de, assim, quando uma árvore é derrubada, né, você é autuado por isso. Na verdade, dependendo da região onde você vai trabalhar, se você está falando de uma área de preservação permanente ou uma reserva legal, você pode entrar com um sistema agroflorestal, dependendo, né,
da situação. Então, se você é um agricultor familiar, né? Se você se enquadra como agricultor familiar, você pode usar sistemas agroflorestais na restauração de áreas de preservação permanentes que estiverem degradadas, né? Então, você pode tirar uma renda ou uma produção dessa área de restauração, dessa área a ser restaurada. Ou então, se você vai restaurar uma reserva legal, se você não tem a reserva legal na sua propriedade, né, você tem um déficit de reserva legal e você precisa restaurar uma área para que você passe a ter a reserva legal, você pode fazer isso também usando um sistema agroflorestal, né? É claro que tem algumas limitações, digamos assim, então 50% dessas espécies devem ser nativas, depois no manejo você não pode fazer o corte raso, ou seja, não pode tirar todas as árvores madeiráveis ao mesmo tempo, mas você pode ter produção madeirável, né? E é claro, é muito importante, você precisa registrar o seu plantio. Então, se você vai fazer um plantio, principalmente de espécies nativas, com o intuito de explorar no futuro, de derrubar essas árvores no futuro, né, espécies madeiráveis, principalmente de madeira de lei, você precisa registrar esse plantio no órgão ambiental responsável da sua região, né, para você ter como provar que aquilo é um plantio, né, que aquilo não são áreas de floresta nativa, e que você tem o direito a derrubar aquilo. Então, esse é um documento super simples, que tem fotos, notas fiscais de mudas, enfim, mostrando que aquela área foi ocupada por você, né? Certo. Bom, Dalila, primeiramente, influencia completamente, né? É claro que você tem que escolher as plantas que você vai adequar dentro do design, novamente falando do design, de forma que você tenha plantas que toleram sombra se elas estão sendo sombreadas naquele momento da sucessão. E é assim que você planeja os estratos também. Então, você tem que considerar isso e espécies complementares. Lembra, a gente falou do sistema radicular, por exemplo. Eu não sei se a gente comentou bastante na apresentação, mas a gente usa muito o conceito de plantas de serviço. Então, a gente usa muitas leguminosas para garantir nitrogênio, né? Fixação de nitrogênio da atmosfera no solo, mas também a gente usa muita cobertura do solo para trabalhar a microbiologia do solo, tudo isso para garantir uma disponibilidade maior de nutrientes. Mas eu acho que o ponto principal que responde a sua pergunta é o fato de que a gente não está buscando aqui a maximização da produção como busca a monocultura, mas sim o uso ideal do solo e do espaço produtivo. Lembrando que no sistema agroflorestal nós produzimos de forma tridimensional e não apenas de forma plana, como na monocultura, usando apenas o solo de forma em metros quadrados, mas aqui a gente está olhando de forma cúbica para o sistema, utilizando os estratos e o tempo, quando a gente pensa na sucessão. E dessa forma, o que a gente faz é aumentar a produção por área, quando somando todas as espécies. Mas cada espécie, isoladamente, está produzindo de forma ótima, ou muito próximo do seu ótimo, e não de forma maximizada, produzindo daí produtos que são nutricionalmente pobres, que têm uma densidade nutricional, uma qualidade nutricional empobrecida, com proteínas mal formadas, que são, de forma bem genérica, são alimentos aguados e muito mais predispostos a ataque de pragas e doenças. Então, a gente busca essa resiliência no sistema através da otimização do uso do espaço e da otimização da produção, pelo ótimo e não pelo máximo. O importante para evitar essa competição também é o arranjo adequado, né? Definir um espaçamento adequado para cada cultura, né? Cada cultura ter o seu espaço adequado. Se elas são complementares em relação ao extrato, elas não vão competir. Cada uma vai acessar, por exemplo, uma profundidade de solo diferente, ou uma altura e formato de copa diferente, né? Então, elas vão ser complementares, elas não vão competir, né? Só que com um espaçamento adequado. E também a gente tem que ter um manejo adequado. Então, às vezes, tem algumas espécies, por exemplo, manga.
a gente vê muitas mangueiras que são abandonadas em quintais das casas, que as mangas ficam gigantescas, né? Mas a mangueira em pomares comerciais, ela é mantida muito pequena, né? Ela é podada anualmente. Então, isso é outro aspecto muito importante. Você precisa ter todos os processos de poda e manejo em dia, né? Se você tem o manejo do seu sistema em dia, a competição, especialmente por luz, quando a copa fica muito descontrolada, essa competição não acontece, né? Mas a gente tem que manter sempre a poda em dia. Excelente. Obrigada. A próxima questão é do Cássio Batista Marcon. Muitas propriedades rurais possuem passivos ambientais, especialmente as APPs e reservas legais que precisam de restauração florestal. Em alguma dessas áreas existe possibilidade de uso econômico, porém os recursos materiais e a mão de obra não são suficientes para a implantação de sistemas biodiversos, intensivos em trabalho. Como aplicar os princípios de agroflorestas sucessionais e estratificadas nesses casos? Eu acho que não é tão complicado assim. Na verdade, a primeira coisa é o seguinte: será que o agricultor, se ele precisar fazer essa restauração, né, se isso for uma obrigação para ele, ele vai ter que fazer isso de uma maneira ou outra. Então, o fato de ele fazer um sistema agroflorestal vai compensar esse custo que ele vai ter, né? Então, esse é o primeiro aspecto. Mas ele pode pensar num sistema simplificado. Então, por exemplo, de maneira mais simples possível, ele faz um plantio total de mudas para restauração, e entre essas mudas, no primeiro e até o segundo ano, ele pode fazer um plantio de milho, por exemplo. Simples assim. Árvores com milho, né? Então você tem todo o vão entre as árvores, que ainda são mudas, ainda são pequenas, que você pode entrar com uma lavoura de milho, ou de qualquer outra espécie de ciclo curto, como a mandioca, por exemplo. Né? O que você tem de mercado? Eu acho que o mais importante antes da gente definir o formato do sistema, a composição, é você saber para quem que eu vou comercializar. Né? Esse trabalho que eu vou ter agora, esse investimento de tempo que eu vou ter agora, vai se compensar? Eu vou poder comercializar esse produto? Se você tem mercado para vender esse milho, ou se você vai usar esse milho na sua propriedade, vai significar uma redução de custo para você? Então, isso tudo é o que o agricultor tem que avaliar antes para ele definir a composição do sistema dele, né? Ou às vezes ele pode simplesmente fazer um plantio de mudas e selecionar espécies que sejam frutíferas e que ele possa comercializar essas frutas, seja em polpa, seja in natura, né? Então, eu acho que ele não tem tanta dificuldade, assim. A questão é principalmente o financiamento, né? Conseguir o recurso financeiro para a implementação, né? Eu só trago aqui para complementar a resposta a necessidade de um design bem concebido. É o design que vai criar para você o dashboard, né? O seu painel de controle de compreensão, de entendimento, né? De ferramenta de tomada de decisão para o que fica, o que sai, por que fica, por que entra, por que não entra. De forma bem genérica, você vai olhar para uma espécie que está demandando muita mão de obra, por exemplo, porque ela tem 3 podas ao ano, uma colheita complicada e não tem essa mão de obra disponível, talvez não seja a melhor espécie para você usar nesse sistema. Uhum. Então, quando a gente fala de agroflorestas sucessionais, basicamente toda agrofloresta está usando o princípio da sucessão natural. Se você está falando especificamente em utilizar espécies da regeneração natural, da sucessão natural para conduzir a poda e a incorporação de biomassa, daí nesse caso, talvez você tenha que ter uma tomada de decisão um pouco mais lógica, talvez perder um pouco em biodiversidade em um primeiro momento para adequar a questão da mão de obra. Então é sempre uma questão de planejamento que vai acabar ditando em grande parte a taxa de sucesso ou não dessa sua agrofloresta. Tá certo. A próxima é da Mariana. Esse tipo de sistema também serve para usar a serrapilheira como nutriente para a plantação, né?
Sim. É exatamente isso, exatamente isso. A serrapilheira, né, a biomassa, né, a gente chama muito de biomassa, cobertura de solo, ela tem essa função de quando ela está ciclando, depois que ela decompõe, ela sofre a decomposição, os nutrientes passam a estar disponíveis para as plantas utilizarem, mas a presença da serrapilheira tem uma infinidade de vantagens, né? A presença da cobertura de solo, da biomassa, tem uma infinidade de benefícios, né? Proteger contra a perda da umidade do solo, manter a vida do solo, manter as condições ideais para a vida do solo, evitar aquela erosão laminar, né? Isso é uma coisa super importante que Transpiração, a transpiração das folhas. temperatura. Então, assim, só tem vantagem para a gente manter essa serrapilheira. E um deles é a disponibilização de nutrientes para as plantas. A próxima é do Cássio Batista Marcon. Nesse design amazônico, não são implantadas espécies com ciclo mais curto do que a mandioca. Na verdade, a gente acabou não mencionando, mas aquela muvuca que a gente comentou, né, que é a muvuca de espécies de serviços, né, plantada de semente, a gente incluiu lá também o milho, né, e umas variedades de feijão, seja ele feijão normal, né, ou então feijão guandu. Então, naquela linha, a gente podia plantar espécies de ciclo mais curto. Mas se os agricultores tivessem interesse, eles poderiam plantar milho entre as mandiocas ainda, né? Então, abóbora entre as mandiocas para colher um pouco antes da mandioca, né? Mas lá a mandioca produz muito rápido, né? Na verdade, assim, dependendo da variedade, o ciclo pode chegar até 8 meses, né? Enfim. Mas o que eles produzem de fato mesmo é a mandioca. O que eles buscam na produção agrícola deles de ciclo curto é a mandioca. A próxima é do Rafael Fabrício de Oliveira. Parabéns, muito interessante. Cheguei um pouco atrasado, mas queria saber se existem iniciativas que se assemelham em cidades ou áreas urbanas, agregando esses modelos mesmo diante das limitações espaciais e de cultura com a floresta e o mundo agrário. Sim, e cada vez mais, eu diria. Esse é um tema que a gente aborda muito também, que é sempre a lógica agroflorestal. Sucessão, estratificação, cobertura do solo, uso inteligente do espaço, uso tridimensional da paisagem. Pode e deve ser levada para o meio urbano. A gente tem feito muito isso em várias das palestras, dos lives que nós fizemos, de como levar a agrofloresta para dentro da sua vida e para o ambiente urbano. E o uso compartilhado de espaços também, principalmente em grandes cidades, é uma forma muito, muito inteligente, eficaz de fazer a agrofloresta acontecer, de buscar, por exemplo, uma praça com um grupo de amigos, com um grupo de moradores, com um grupo de vizinhos, passar a utilizar essa praça não apenas com ponto de vista paisagístico, mas com ponto de vista funcional, de um jardim comestível, sem perder as funções estéticas de uma praça necessariamente, mas trazendo mais espécies frutíferas, por exemplo, ou cobrindo o solo com hortaliças, com medicinais. Então, os princípios da agrofloresta podem sim ser levados para zonas urbanas. A próxima é da Dalila. Vocês têm algum relato de experiência de sistemas agroflorestais e pecuária leiteira? Sim, muitos, muitos. Acho que pecuária leiteira é onde mais se encaixa os sistemas agroflorestais intensivos, né, em piquetes intensificados. Então, existem alguns sistemas onde os piquetes são divididos, né, os animais são divididos em piquetes, ou seja, eles passam alguns dias em cada área e vão rotacionando essas áreas ao longo do tempo, e esses piquetes são enriquecidos com árvores, primeiro para sombreamento, né, para o bem-estar animal, e segundo com árvores forrageiras, árvores e arbustos forrageiros, que os animais se alimentam nas folhas. Então, principalmente para suplementar a alimentação dos animais no período da seca. Então, a gente tem aí o feijão guandu, o margaridão, o nascedeiro, são algumas espécies arbustivas que as folhas são muito apreciadas pelos animais. E aí não só apreciadas, mas também faz toda a diferença para a qualidade do leite. Então,
necessariamente um animal que vive numa meia sombra, ele vai ter menos estresse, e isso vai refletir diretamente na melhor qualidade do leite desse animal também. Obrigada. A próxima é um comentário do Cássio Marcon. Somos induzidos a superestimar o papel da competição nos sistemas naturais. A agrofloresta é baseada na cooperação. Na cooperação e na complementaridade, né? As espécies são complementares, elas estão lá elas meio que se encaixam, elas fazem parte de um organismo só, né? O sistema produtivo é um organismo que funciona com a conexão dos seus elementos, né? Então, lógica da afinidade. É bem isso. E a próxima questão é da Jennifer Souza. No transporte de mudas, tem algum perdão? Alguma perda, né? Eu acho que perda. Sempre acontece, mas a gente busca sempre mudas que tenham um bom substrato, né, que não esfarelam a raiz, elas têm que estar bem formadas. A gente busca mudas de tubete. De tubete e não de saquinho, se puder. Então, se você fizer uma ordem lógica, só para falar quem está pensando em muda, melhor que muda de saquinho, uma muda de tubete, para transporte. Melhor ainda que o tubete ou o helipote, que é um torrão, que a muda você não precisa tirar o tubete na hora de plantar. E melhor ainda que isso tudo é semente. Você usar novamente a lógica da floresta e plantar diretamente usando semente. Assim, a perda vai ser muito menor, e mesmo que você tiver que plantar mais, porque nem todas vão germinar, o custo é extremamente mais baixo. Obrigada. Pessoal, tem mais alguma pergunta? No chat nós temos vários agradecimentos, grato pelas respostas, bem explicado, compreendido, obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão, fazer algum complemento? O Cássio está fazendo outra pergunta. Já que falaram de gado leiteiro, poderiam falar um pouco sobre o novo projeto de pecuária que estão trabalhando? Legal. Claro. A gente esteve no Mato Grosso, né, na semana retrasada já. Sim. Inclusive, é um projeto de grande escala, uma região de Pontes de Lacerda. Então, a gente está trabalhando em uma propriedade de 1.200 hectares, e esse projeto pode ser expansível para outras fazendas da região, chegando até 23 mil hectares. E a ideia é a gente planejar um sistema que seja, claro, com foco em pecuária de corte, que é a aptidão produtiva da região, porém com árvores permeadas na paisagem, integrado também com lavoura de grãos. E com as áreas de reserva legal, nesse caso, justamente com as áreas protegidas da propriedade, todo esse sistema vai ser um único sistema integrado. Então, a lógica de toda a paisagem, a partir de um manejo holístico de precisão, vai ser toda adequada para a criação de uma propriedade modelo. Exato. Então, a gente vai delimitar muito bem as APPs, né, cercar as APPs, restaurar as reservas legais, com foco em produção, com sistema agroflorestal, e as áreas produtivas com produção animal, a gente vai fazer ranks de árvores, que a gente fala. Então, a gente ainda está trabalhando nesse desenho, né? Isso a gente teve em campo na semana passada para fazer todo o mapeamento, entendimento do contexto, levantamento de informações, entendimento dos recursos disponíveis na fazenda, para a avaliação do mercado potencial, para a seleção de espécies e aí definição de um arranjo produtivo final. E aí esse arranjo que vai definir qual que é o espaçamento das árvores, como que elas vão entrar, quais são as produções. Provavelmente a gente vai colocar aí alguma castanha, alguma espécie de produção de castanha junto para os animais. A gente vai diversificar isso que eu falei, de colocar o guandu e o margaridão. A gente vai enriquecer as áreas de pasto com guandu e margaridão para suplementar a alimentação dos animais na seca. No que é chamado de SSPI, né, de Sistema Silvopastoril Intensificado, usando essas espécies arbustivas que complementam a alimentação animal. Então é isso, é para ser uma propriedade modelo, vitrine, para que outros pecuaristas da região se inspirem nessa lógica e tentem ajustar, mudar, adaptar os seus sistemas produtivos para modelos mais biodiversos, com árvores na paisagem, né? Exato. É isso. A Mariana pergunta: há quanto tempo estão com esse projeto? Desculpa, já falaram e eu não prestei atenção.
Não, na verdade, esse projeto a gente começou esse ano, né? Sim. Começamos esse ano. Tá no início dele. Tá bem no começo. Pessoal, mais alguma pergunta? Paula e Walter querem fazer uma conclusão, algum comentário? Bom, gente, eu acho que é quer isso. agradecer. A gente, muito obrigada mesmo pelo convite. É sempre um prazer compartilhar um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento. E a gente convida todos a conhecer um pouco mais sobre a agrofloresta, sobre o nosso trabalho, entrar no nosso site. A gente tem um blog no nosso site contando um pouco mais detalhes sobre os projetos que a gente tem, algumas experiências, aprendizados de cada projeto. A gente tenta divulgar ao máximo e disseminar esse conhecimento ao máximo, porque só assim que a gente vai conseguir ocupar todas as paisagens agrícolas com agrofloresta. A gente pretende realmente mudar a paisagem produtiva do Brasil e do mundo. E a gente espera ter deixado um pouco para vocês aqui do nosso conhecimento, um pouco do que é agrofloresta, e ter colocado na cabeça de vocês que dá, sim, para usar agrofloresta em áreas protegidas. Eu acho que essa é a maior mensagem de hoje. A gente queria agradecer. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Obrigada, pessoal. Eu agradeço também em nome da comissão, em nome do Campo São Roque, do Instituto Federal de São Paulo, a apresentação, quanto vocês estão contribuindo com o nosso evento, a disponibilidade. Vocês plantaram uma sementinha para os participantes, que todo mundo ficou mais curioso, mais interessado, foi uma ótima apresentação. Também quero agradecer os participantes, né, por ter ficado com a gente aqui, e falar que o nosso evento ainda tem mais alguns painéis pela frente, convidá-los todos para continuarem no nosso evento. Ele termina hoje, né, com o sarau, mas a gente tem mais 3 painéis ainda. Tudo bem? Obrigada. Bom evento. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.